E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por causa da reclamação, o Eterno enviou serpentes venenosas. E elas morderam o povo, e muitas pessoas morreram. E Deus disse a Moisés: faça uma serpente, coloque-a no alto de um poste. Aquele que for mordido e olhar para esta serpente, viverá. Então Moisés fez uma serpente de bronze. Qualquer pessoa que fosse mordida por uma serpente e olhasse para a serpente de bronze, sobrevivia. Então ele veio. Aqui é deitado um bebê entre as tábuas de uma manjedoura. Mais tarde ele há de ser pregado nas tábuas de uma rude cruz. Aqui ele é rejeitado na estalagem em que foi nascer. Mais tarde uma cidade inteira exigirá sua crucificação. Aqui ele está envolto em trapos. Mais tarde ele será despido. E suas vestes, só o que tinha de seu, serão tomadas. Aqui ele é rejeitado pelo mundo, mas na cruz ele será rejeitado por seu próprio Pai. Ele será traspassado por nossas transgressões. Ele será esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estará sobre ele, e pelas suas feridas seremos curados. Então agora, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis, e sobre ele Deus descarregou os nossos pecados de todos nós. E agora? Ele é apenas um homem ou algo mais? Esta é a nossa série de mensagens
Seja muito bem-vindo a esta série chamada Apenas um Homem ou Algo Mais. É isso que nós vamos abordar nesta série, chamando-nos a entender se de fato Jesus é apenas um homem que veio, um homem histórico, de bons costumes e que deve ser seguido porque é apenas um homem de bons costumes, ou se Jesus é aquele que se envolve comigo, aquele que se envolve com você, aquele que se envolve com a sua história, aquele que se envolve com suas dores, com as suas crises e, acima de tudo, aquele que se envolve com suas sujeiras, com seus pecados. Quem é esse Jesus? E hoje começamos uma abordagem da qual, espero eu, que irá mudar a sua história, que irá mudar o jeito com o qual você olha para o mundo e o jeito com o qual você olha para o futuro, olha para o céu. E eu quero convidar você a entender comigo como e quem de fato Deus é, Cristo é, e como Ele de fato se importa com cada um de nós. Nós vamos fazer uma série de mensagens abordando 4 temas específicos que creio eu também ser compreensivos para a nossa maturidade e necessário para a nossa maturidade. Você precisa entender o que Ele fez, você precisa entender a consequência disso, você precisa entender agora qual o rumo disso e finalmente você precisa entender qual é a posição na qual você deve ter diante disso. São 4 mensagens abordando exatamente esta caminhada. E hoje nós começamos com a primeira delas, dizendo que Jesus é algo muito mais. Ele não é apenas um menino, mas Ele é a cura para a nossa doença. É aquele que torna a sujeira, o pecado, remido por seu sangue. É aquele que coloca sobre nós o preço da purificação. Por isso Ele é a cura para a nossa doença. Ele é muito mais do que apenas um menino da manjedoura. Ele é muito mais do que apenas um simples homem, um simples carpinteiro. E portanto, o que nós percebemos é que na verdade o Natal não faz sentido nenhum, porque o Natal ele apresenta apenas um homem. Mas o Natal ele só faz sentido, isso é profundo aos nossos corações, porque o Natal apontava para a Páscoa, o Natal apontava para a cruz, e portanto o Natal não é só lembrar de presentes e coisas assim, mas é lembrar que nossa doença foi levada em Cristo Jesus. Essa é a primeira mensagem que nós abordaremos aqui. Para isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, nós vamos trabalhar todo esse capítulo, mas agora nós vamos trabalhar apenas o versículo 4, vamos ler agora apenas o versículo 4, eu queria que nós lêssemos juntos esse verso, bem forte, porque esse verso representa algo muito sério para a nossa história, para a história do homem, para a história minha e sua, isso tem tudo a ver com o nosso dia hoje. Então eu quero convidar você a ler bem forte comigo o versículo 4. Vamos todos juntos? Vamos lá? E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém digno de estar e abrir o selo, e nem mesmo de olhar para ele. Eu quero que você ore e feche seus olhos, coloque seu coração diante do Senhor. Deus, obrigado pela oportunidade de estar na Tua presença. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado porque o Senhor nos conhece. Obrigado acima de tudo por estar aqui hoje, podendo estar diante da Tua palavra. Obrigado pelo privilégio de cultuar com os meus irmãos. Obrigado pela honra de participar da Tua ceia. Obrigado, Deus. Seja adorado, seja engrandecido cada dia mais e mais. Que agora, Pai, o Teu Espírito Santo nos conduza em compreensão da Tua palavra. Use a minha vida apenas, exclusivamente, apenas como instrumento nas Tuas mãos. Conduza a minha voz conforme
tua vontade, e que a tua palavra encontre um lugar no coração de todos aqui presentes. Que, ó Pai amado, o Senhor determine a Satanás que saia e se cale nesse momento, despertando todos do sono, despertando todos, ó Pai amado, dos seus afazeres, da sua mente ocupada, mas que a nossa mente esteja focada no Senhor e na tua palavra. Usa, Pai amado, apenas a nossa vida como instrumento nas tuas mãos, e fale ao teu povo, em nome de Jesus, amém, amém. Meus queridos, era para tudo ter chegado a um fim. Não era para você estar aqui hoje, era para ter acabado tudo, era para ter findado todas as coisas. Não era para você estar hoje diante do Senhor Deus cantando louvores, porque algo aconteceu na história que definitivamente acabaria com a história e a raça humana. Deus, quando ele conversa com Adão lá no princípio, e ele diz para Adão: Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão você morrerá, a história acabará, findará a raça humana. Mas Adão resolveu comer. Mas de uma forma milagrosa, amorosa e poderosa, a raça humana não acabou, ela não findou, a história continuou. Só que a história continua não por causa do homem pecador, a história continua por causa de um Deus Salvador. A história continua porque no princípio Deus, na sua trindade, conversou entre si, e o Filho se dispôs a continuar a história da raça humana. Quando nós olhamos para esse texto, capítulo 4, 5 e 6, é uma sequência, onde João entra agora na presença de Deus. Então João percebe que existe agora um trono, e que tem nesse trono um rolo, um livro. Você não tem que pensar num livro como nós pensamos, mas é um pergaminho enrolado, é um pergaminho agora selado, totalmente selado, e ele tem 7 selos. E João agora entra para a presença de um Deus que irradia tanta soberania, tanta santidade, e que o povo adora. O capítulo 4 é mostrando Deus no centro, e ele sendo adorado. E agora existe um cordeiro que está entre o povo e entre Deus. E o capítulo 5 começa dizendo que quando João olha para aquele trono, ele percebe na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, que era costume se escrever nos pergaminhos de um lado e de outro. Então, se você enrola o pergaminho, e mesmo que você o sele, você percebe que está escrito de um lado e de outro, e ele percebe que está tudo escrito, que o livro está todo preenchido, que não há mais uma lacuna sequer para ser escrita, mas ele está todo preenchido, e ele também está totalmente selado. Ele está totalmente selado. Só que João começa a observar algo pavoroso para a raça humana. Ele começa a perceber que alguma coisa muito séria estava para acontecer. No versículo 2, ele diz: vi um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o selo e desatar, abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Meus queridos, este pergaminho, este livro, é o livro da história humana, é o livro da raça humana. Tudo se encerraria. As Escrituras nos diz que Deus tem todos os nossos dias escritos e determinados. Tudo se encerraria quando há um chamado de um grande anjo, e ele diz: quem é digno de abrir o selo? E não há ninguém, nem no céu, nem na terra,
não é só que possa abrir, mas não havia nem sequer alguém que pudesse olhar para o livro. Então João percebe a gravidade de tudo aquilo, e no verso 4 ele diz: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Meus amados, a história estava encerrada, a história humana estava acabada, assim como no deserto. Representando esse ato, quando um povo rebelou contra Deus, Deus olha para o seu povo e percebe ali naquele momento que muitos se perderiam por causa do pecado, a história encerraria. Mais uma vez, para que você relembre desse ato, foi exatamente como você viu na introdução do nosso vídeo. Essa foi a consequência. Muitos morreram. Lembra do jardim do Éden? Foi a mesma coisa. Uma serpente que chegou e então Adão e Eva morreram e foram expulsos da presença de Deus. Mas algo acontece aqui de forma graciosa e maravilhosa. A história não se encerra. O veneno, a doença do pecado não acaba com a raça humana. Pelo contrário, a coisa continua. A história se desenrola porque alguém foi encontrado digno. E o verso 5 começa agora com grande esperança. Se existe um encerramento por causa do pecado, se existe agora um distanciamento por causa do pecado, se existe morte agora por causa do pecado, a esperança brota em uma mensagem de um ancião. Ele disse agora para João: não chore, João, não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele, João, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Ele venceu. Meus amados, a história não findou. Pelo contrário, diante da nossa doença, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o próprio Deus encarnado, ele vem e traz-nos a cura para que a raça humana continue. Por isso ele é a cura, porque ele é o Deus que venceu. O verso 5, ele nos fala dessa maravilhosa graça de Deus. Ele é o Deus que venceu. E o texto vai dizendo para nós coisas fantásticas. Ele fala sobre leão de Judá e raiz de Davi. Por que leão de Judá e raiz de Davi? Ele está falando, ele é o grande descendente da tribo de Judá, do povo de Deus. Ele é o remanescente, aquele que não se perdeu. Ele não é um leão, mas ele é o leão. Ele é o grande. E ele também é a raiz de Davi, referindo-se à ideia de que Jesus é aquele rei que assumiria o seu trono e que não acabaria mais com a raça humana, mas ele sim, ele venceu. Ele venceu. Ele é o nosso Deus, o Jesus encarnado, não apenas um homem qualquer, mas ele é o vencedor, ele é o descendente do próprio Deus, ele é a cura para as nossas doenças. E como é que ele venceu? E o que é que ele venceu? As Escrituras nos diz, ele é o vencedor, porque ele se entregou para a morte. Ele se entregou para a morte. E o capítulo 5, verso 6, ele diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados na face da terra. Agora olha o versículo 9.
e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Versículo 12: proclamando em grande voz, os anjos dizem: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e a sabedoria e a honra e a glória e o louvor. Tudo isso não foi porque ele foi exaltado, mas foi porque ele foi morto. O que isso significa? A exaltação não está no seu nascimento aqui. Nós não percebemos o texto exaltando o nascimento, digno porque ele nasceu. Não, é digno porque ele morreu. Ele é digno porque ele venceu a própria morte em nosso lugar. A cura veio para nós. Os nossos pecados foram naquele momento completamente pagos no Filho de Deus. Fomos redimidos nele. E é isso que a história repetidamente se lembra, e Isaías faz questão de lembrar exatamente deste momento. Quando Isaías nos diz que essa morte não foi uma morte qualquer, ele é vencedor, porque ele suportou toda a ira de Deus vindo de cima, ira essa que era para mim e para você. Por isso as escrituras nos lembram, em Isaías capítulo 53, eu quero que você vá para lá nesse instante. Isaías capítulo 53, sem desmarcar o seu texto aí. Olha, porque ele é o vencedor. Lembre-se, porque ele é o vencedor. E ele diz, a partir do versículo 4: ele é o vencedor porque ele entregou a morte. E quando ele entregou a morte, meu querido, sabe o que aconteceu? Ele venceu a morte. E o texto no verso 4 diz: certamente, não possivelmente, ou pode ser. Ele diz: certamente, quando ele morreu, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi por isso que ele venceu, porque ele suportou toda a ira de Deus. Ele venceu porque ele morreu para receber a punição no seu lugar e no meu lugar. Ele venceu porque ele recebeu tudo que eu e você deveríamos receber. Meus queridos, esta é a graça da vida, porque nós podemos cada dia abrir os olhos e saber que somos salvos no Senhor Jesus, e que isso é eterno, porque uma vez que Ele pagou o preço por nós, isso é também eterno. Ele nos garante uma vida eterna, porque Ele venceu, e porque Ele venceu, nós vencemos nele. Tendo em vista que Ele venceu, somos vencedores nele. Apropriamos de sua morte, apropriamos de seu pagamento, e nos tornamos limpos novamente. Somos agora tirados do veneno da morte, do pecado que habitava em nós. Por isso Jesus não é apenas um homem qualquer, mas Jesus é o Filho de Deus, a raiz de Davi, porque Ele é o rei que se fez como homem para receber toda a ira do seu Pai, para que eu e você não a recebêssemos. Essa é a alegria da vida cristã, porque o Senhor Jesus recebeu em nosso lugar toda a ira contra o pecado. Mas há uma segunda verdade contida no texto,
Ele não é apenas aquele que ele é algo mais, a cura para as nossas doenças porque Ele venceu. Mas quando Ele vence pela morte os nossos pecados, há uma outra coisa acontecendo. E em segundo lugar, lembramos que Ele também nos resgatou. Ele nos resgatou. Ele apenas não foi para a cruz. Ele apenas não foi para a cruz para poder receber a punição do Pai. Meus queridos, Deus eterno nos tira do inferno em seu Filho Jesus. Ele nos resgata da morte. Ele nos tira da punição eterna. É isso, meus queridos, que Jesus diz para aquele homem chamado Nicodemos: a não ser que você creia, Nicodemos, em mim, não há solução, porque quem te resgata sou eu. Para isso eu quero que você vá agora para João capítulo 3, sem desmarcar o texto de Apocalipse. João capítulo 3, versículo 14. Até o 17, diz assim: porque Deus amou, 14, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele nos resgata agora. Ele nos traz de volta. Meus queridos, a conversa que Jesus tem com Nicodemos é lembrando exatamente tudo que você viu aqui. É lembrando desse fato. E Deus disse: faça uma serpente e a coloque no alto de um poste. Aquele que for mordido e olhar para a serpente viverá. Então Moisés fez uma serpente de bronze. Qualquer pessoa que fosse mordida por uma serpente e olhasse para a serpente de bronze sobrevivia. E de tal maneira como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi de tal maneira, da mesma maneira, meus queridos, Deus é o Deus condutor da história. Ele é o Deus que nos resgata. Ele é o Deus que conhece cada ação. Ele é o Deus que sabe cada... Pode voltar isso aqui. Ele é o Deus que sabe cada coisa. Ele nos resgatou em Jesus. E do mesmo modo, e ele conversando com Nicodemos, dizendo: Nicodemos, sabe como é que Deus resolveu te resgatar? Lembra da história de Moisés, Nicodemos? Lembra quando estava tudo acabado, porque haviam serpentes venenosas matando o povo, Nicodemos? Estava tudo acabado, o povo estava morrendo, Nicodemos. Pois então, o que aconteceu ali, Nicodemos? Deus não mandou Moisés levantar uma serpente num madeiro? Pois então, porque Deus amou o mundo, Nicodemos, desta mesma maneira, levantando o seu filho no madeiro, para que todo que olhe, assim como olhava naquele momento, Nicodemos, onde havia morte, onde havia agora a finitude da raça humana, para que eles olhem e continuem a vida. Só que, Nicodemos, há uma diferença entre aquela serpente e eu. A diferença, meu querido irmão Nicodemos, é que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu o resgatei da sombra da morte. Eu o resgatei, Nicodemos. Por isso é necessário que você nasça de novo, crendo que eu fiz isso. Meus queridos, Ele é a cura porque Ele nos tirou lá de baixo. Ele nos tirou dos venenos mortais do pecado. Por uma serpente entrou o pecado, por um Cristo saiu o pecado. A serpente, ela é usada agora para que por meio do homem o pecado entre no mundo.
E em Cristo Jesus, o pecado sai do mundo, porque Ele nos resgatou. É isso aqui, no capítulo 5, que os irmãos estão, e os anjos, e os querubins e os serafins estão cantando aqui. Volta para Apocalipse capítulo 5. Quando você tem o texto dizendo que ele tinha, no versículo 6, que ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, isso é só uma referência à grandeza dele. Os chifres referindo-se à ideia de alguém soberano. Os olhos, a ideia de alguém que tem o olhar sobre todas as coisas. E ele agora é louvado, porque ele comprou com seu sangue. Olha o versículo 9, ele foi morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação, os que procedem de Iporá, os que procedem de Goiás, os que procedem do Brasil, os que procedem do mundo. Eles foram comprados e resgatados, não por suas obras e atitudes, mas foram resgatados pelo sangue do Cordeiro. Por isso todo o que olhar somente para Cristo, esse viverá. Não há outro lugar para a salvação a não ser em Cristo, porque foi Ele que nos resgatou. Esta é a verdade contida aqui. E mais do que isso, no seu resgate, Ele nos constituiu reino e sacerdote. E agora somos um novo povo, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita de Deus, chamados para falar desta verdade, que fomos resgatados. Mas lembrem-se, isso tem um final. Esta mensagem não será proclamada para sempre, assim como Noé proclamava arrependimento, anos e anos até que se construía a arca. Mas houve um dia em que a arca fechou. Haverá um dia em que a mensagem do evangelho cessará, e a arca fechará e ninguém mais vai entrar. O tempo de anunciar o resgate do Senhor é urgente. Por isso, olhemos para Ele como nosso resgatador. Então lembre-se, o texto ele vai discorrendo dizendo que Jesus ele venceu pela morte. E quando ele vence, ele nos resgata e nos faz povo de Deus. E sabe o que acontece? Para a história que havia se encerrado, para a história que havia acabado, para a morte que havia adentrado o mundo, tudo mudou e a história continuou. Você só está aqui hoje porque ouvi aquele que foi digno de abrir o selo. E esse digno é Jesus Cristo. Ele continua a história. Olha o versículo 7. Veio, pois, e tomou da mão direita daquele que estava sentado no trono. Versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, com as orações dos santos. E agora o versículo 11 a 14, que ele diz: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e milhares e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostravam-se e adoravam. Isso tudo acontece porque a história não se encerrou. A história continua, a história prossegue, porque Deus em Cristo Jesus fez a história continuar. Ele, meus queridos, é muito mais do que um simples menino. Ele é muito mais do que uma simples criança. Ele é o maravilhoso conselheiro,
o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Estávamos brigados com o Pai, mas Ele é o príncipe que nos reata com Ele. Estávamos longe, mas Ele é o maravilhoso conselheiro que nos muda a relação e que nos faz agora ter paz com Ele. Esse é o nosso Jesus, aquele que nasceu, mas principalmente aquele que morreu e ressuscitou. Eu queria que você pensasse um pouco nessa canção que nós vamos colocar agora, e que você pudesse ver as imagens. Lembre-se, são imagens apenas ilustrativas, totalmente ilustrativas, mas que retrata a nossa história e retrata exatamente o que eu estou dizendo para você nesses capítulos aqui. Ele desenrolou o selo, o evangelho se expandiu, a perseguição expandiu, a história continuou e continuou para um fim. Mas há um objetivo nisso também, aqui ainda, que é a sua proclamação. Você precisa proclamar essas verdades. Preste atenção nessa canção, junto com a história e o enredo da canção. São 4 minutos e meios, e eu queria muito que você prestasse bastante atenção em toda a figura aqui descrita, em tudo aquilo que eu tenho dito para você até esse momento. Ser, olhe pra cruz, o Salvador se entregou ali, ó meu ser, olhe pra cruz, para sua salvação, ó meu ser, veja a cruz, o seu pecado Ele cravou em si, ó meu ser, veja a cruz, a sua salvação. Jesus Cristo é exaltado, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado, Ele nos aproximou, nos aproximou. Ser, confie que por sua dor Ele te limpou. Meu ser, confie em sua salvação. Jesus Cristo é exaltado, olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz e creia. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz e creia. Olhe para a cruz, olhe para a
pra alguém que Ele te curou, ó meu ser, levante e vá, conte a sua salvação. Esse é o nosso Deus que morreu por nós e que cumpriu aquilo que havia sido predito em Gênesis capítulo 3, verso 15. E Ele pesará a sua cabeça e a esmagará. Por isso Ele é o nosso Deus, aquele que deve receber toda a honra e toda a glória. Ele não é apenas o da manjedoura, Ele é o da cruz. Ele não é apenas o menino, Ele é o Salvador. Ele é o Deus que se importa. Ele é o Deus que se importa. Ele é o Deus que se importa com a sua dor. Ele é o Deus que se importa com a sua angústia. E eu quero mais uma vez encerrar com um pequeno vídeo. Eu estou muito mídia hoje, né? Mas são importantes. E para que você entenda isso, que você saiba do quanto Deus se importa com você. Deus se importa com você? Não. A verdade é que Deus não se importa com as pessoas. Eu me recuso a crer que nós podemos ter esperança nele. Você não vê? As brigas, o ódio, a violência irão um dia ver eliminados seus seguidores. Não se engane. Para realmente conduzi-la, um Deus amoroso não permitiria à humanidade tanto sofrimento. O que leva a gente a crer nele? Tolice. É tolice. Deus não vai ignorar continuamente o mal que as pessoas fazem? Deus não pode nos ouvir. Você está errado ao afirmar que Deus pode. Mas eu sei que nós podemos consertar as coisas do nosso jeito. Não seja tolo em pensar que Deus se importa. Deus se importa. Não seja tolo em pensar que nós podemos consertar as coisas do nosso jeito. Mas eu sei que Deus pode. Você está errado ao afirmar que Deus não pode nos ouvir. O mal que as pessoas fazem continuamente, Deus não vai ignorar. Tolice? É tolice crer nele? O que leva a gente a tanto sofrimento? A humanidade não permitiria um Deus amoroso para realmente conduzi-la? Não se engane. Seus seguidores irão um dia ver eliminados as brigas, o ódio e a violência. Você não vê que nós podemos ter esperança nele? Eu me recuso a crer que Deus não se importa com as pessoas. Não. A verdade é, Deus se importa com você. Se importa tanto que enviou o Filho dele por amor a você. A verdade é que Deus se importa mesmo quando tudo parece que não. A minha chamada é fazer você virar a forma como você enxerga o mundo. Viu como é só uma perspectiva? É uma questão de perspectiva. É uma questão de entender a graça de Deus e tudo aquilo que você ouviu nessa noite. Se você entender, a coisa muda. É só entender, é só colocar isso no seu coração. Por isso, eu quero que você saiba que Deus se importa com você. Ele é um Deus pessoal, relacional. Deus se importa com você. Por isso também seja grato pelo amor de Deus por você. Essa gratidão, ela leva você a uma vida de comprometimento. Quanto custa ser cristão? Custa caríssimo, porque custa a nossa própria disposição, a nossa própria vida. Ser filho do Senhor, olhar para a cruz de Cristo. Lembra do finalzinho da canção que você ouviu? Ó meu ser, levante e vá, conte a alguém que Ele te curou. Ó meu ser, levante e vá, conte a tua salvação. Conte a tua salvação. Entenda que somente em Cristo haverá cura para você. Não há absolutamente em outro lugar na face dessa terra que você será curado das suas dores, das suas angústias, da sua depressão, da sua tristeza. Meus queridos, nada nesse mundo pode aplacar, nada nesse mundo pode aplacar o buraco preenchido pelo pecado
que habita em você, a não ser que Deus entre, tire tudo e preencha com seu amor. Só haverá espaço para a sua felicidade em Cristo Jesus. Viva sempre motivado pela graça de Deus. Lembre-se, quando você levantar pela manhã, você tem uma missão, e a missão é: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, primeira missão. Venha o teu reino, segunda missão. Seja feita a tua vontade, terceira missão. O resto vem, gente. O resto vem. Por isso eu quero convidar você finalmente: viva a verdade da cruz. Assuma um novo compromisso com o Senhor. Olhe para aquele que nos perdoa, para aquele que derrama sobre nós a graça, o amor, a misericórdia. E a minha pergunta para você é: e o que é que você vai fazer hoje? Diante de uma mensagem tão poderosa que você ouviu, de que Deus se importa com você, a ponto de entregar o Filho dele. Qual é a sua posição? Qual é a sua decisão hoje? O que é que você vai fazer? Entregar sua vida completamente ao Senhor Jesus, sendo seu discípulo, submetendo-se a Ele, não apenas um membro qualquer da igreja, mas um discípulo engajado, que se importa com outros. Qual é a sua posição? Talvez esse seja um bom momento para você pegar aquela listinha que você tem aí guardado na sua Bíblia e lembrar o seu papel. O que é ser discípulo do Senhor? Eu quero orar com você, chamar você a uma decisão. Mas antes disso, eu gostaria de saber nessa noite, se existe alguém dos que nos visitam, ou quem sabe dos que fazem parte dessa igreja, mas que ainda não são discípulos do Senhor, e que gostariam de fazer um novo compromisso com o Senhor Jesus, e que ao fazê-lo estão pedindo a ajuda dessa comunidade, dessa igreja, para que a gente ajude. Se há alguém nessa noite que gostaria de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, e viver a verdade da cruz, o comprometimento da cruz do Senhor, se há alguém nessa noite, eu gostaria que você se manifestasse aí, ou levantasse sua mão, ou ficasse de pé, para que a gente possa orar com você, para que a gente possa interceder com você, abraçar você. Ou você também pode depois nos procurar ao final do culto também, sem algum problema. Há alguém nessa noite que gostaria de receber o Senhor Jesus e assim pedir a ajuda desta comunidade? Se não, eu gostaria de convidar você e eu para orarmos, colocando o nosso coração diante do Senhor. Vamos orar? Se você puder, fique de pé. Se você puder também, eu queria que você orasse com quem está do seu lado, de preferência aí uma pessoa que não faz parte da sua família. Vai para o outro lado. Pula para o outro lado. Ore para que Deus queime o coração dessa pessoa que está ao seu lado, da verdade dele. Ore nessa noite. Deus, o Senhor se importa conosco, eu creio nisso. Eu sei que o Senhor se importa tanto que enviou o teu Filho Jesus para morrer por nós na cruz. Senhor, não somos sequer merecedores de ouvir esta mensagem, quanto mais de recebê-la. Mas o Senhor o fez por livre e espontânea vontade da tua parte, movido pelo teu amor, com o que o Senhor nos amou, decidiu mudar a nossa história. Obrigado, Deus. Pai, queima o coração dos meus irmãos nessa noite, para que a mensagem do teu evangelho nos impulsione a sermos discípulos do Senhor verdadeiros, servos do Senhor, homens e mulheres que levam o teu evangelho, que agregam outros discípulos ao reino do Senhor, expansores do teu reino. Deus amado, nós oramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade nesse lugar, nessa cidade, nesse estado, nesse país, na minha casa. Que o teu evangelho, ó Deus, me impulsione a viver uma vida de servo do Senhor, de discípulo do Senhor. Muda a vida do meu irmão, muda a minha vida, Pai.
porque só o Senhor pode curar-nos do pecado, só o Senhor pode nos resgatar, e só o Senhor, ó Pai amado, pode direcionar-nos para a Tua vontade. Abençoe, Pai amado, cada irmão, derrame Tua graça, derrame Tua paz, derrame, ó Pai amado, comprometimento com o Teu reino. Eu te agradeço, Senhor, por poder cultuar com os meus irmãos nessa noite, por poder celebrar o Teu nome com cada um. Exaltado seja o Senhor, engrandecido seja o Teu nome. Receba o nosso culto como oferta de gratidão ao que o Senhor fez por nós, mas que o nosso culto não acabe aqui, que o nosso culto permaneça na vida. Em nome do Senhor Jesus é que nós te agradecemos, hoje e para todo sempre. Amém e amém, Senhor. E agora, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face dessa terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Que Deus vos abençoe e podei vos assentar, meus queridos. Meus amados, depois de poder ouvir Deus falar aos nossos corações, de poder cantar